Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver, onde você estiver, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube MBCV Cast. 2 dias antes da Páscoa nós estamos, olha como esse mês voou e a gente está aqui prestes a comemorar esse memorial que faz toda a diferença na nossa vida. E é tão bom quando a gente pode falar sobre isso com entendimento, explicar para muitas pessoas o que é essa Páscoa, o que é o memorial da Páscoa, por que os cristãos se utilizam dessa data e tornam ela tão importante. A Páscoa é mais importante que o Natal? O que é mais importante, afinal, na nossa vida? E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. A gente só traz gente especial para o nosso MBCV Cast. Só gente que sabe explicar as coisas, né? Por quê? O objetivo é que você tenha um conteúdo relevante. O objetivo é que você, através desse conteúdo, possa se informar. Nós estamos aqui no MBCV no ano da sabedoria. Estamos buscando todos os meios. E o MBCV Cast é um destes, para que você possa ter mais conhecimento. E o conhecimento aplicável, nós podemos dar o nome de sabedoria. Então, vem conosco, vamos conhecer nosso convidado de hoje, pastor João, de Sapiranga. E aí, pastor, como é que está Sapiranga? Está bom, pastor. Indo lentamente, mas com sabedoria, né? Quanto tempo tu estás lá em Sapiranga? 2 anos e 2 meses. Isso aí, pastor João Matusalém, né? Que traz à memória alguém que viveu muito, Matusalém, mais de 1000 anos, né? 969. Então, 969 anos, né? Pai de Noé. Matusalém foi pai de Noé, né? Então, pastor, quem é o pastor João? Quem é o João? Né? Não é o pastor, quem é o João? E qual a tua formação? O que te levou a chegar nesse ponto que você chegou de pastor de uma igreja? Bom, o João hoje tem 41, né? Sei que não parece 41, né? Sei que parece muito menos. Mas o João chegou ao MBCV ali por 99, 2000, me batizei em outra igreja, né? E logo após eu vim. Hoje, esse mês faz 25 anos que eu sou batizado, né? Foi mês passado, 27/3/97, me batizei. E por uma questão de buscar mais conhecimento, enfim, meu irmão veio para cá, para o MBCV, e como estava com ele, morava com ele, também vi, né? Então faz 22 anos, por aí que estou no MBCV. E o que me trouxe ou nem me levou a ser um pastor, né? Ou estar hoje no MBCV, foi sempre buscar fazer aquilo que a gente vê que é necessidade, né? Aquilo que tem necessidade no reino. E eu acho que isso não é só do reino, né? Ou para o reino. Eu acho que a nossa vida ela dá resultado em todas as áreas quando nós temos esse princípio do servir, né? E isso dentro da empresa também. Eu tive muitos resultados nessa área de fazer o meu melhor, fazer. E qual a tua formação? O que tu trabalhava antes? Eu trabalhava com métodos e processos, né? Parte de engenharia, parte de coroanálise, enfim, né? Trabalhei muitos anos. Na verdade, eu comecei no calçado com 14 anos. Logo com 17 anos já era supervisor de uma esteira de calçado, 47 pessoas. Aí depois fui para a parte de engenharia, cursei, fiz a parte tecnólogo, né? Parte de processos gerenciais. E até os 32 eu trabalhei na parte de engenharia, né? Parte de cálculos, enfim. E com 32 anos eu comecei a servir diretamente na obra, né? Então estou até hoje aí, e assim foi desenvolvendo, né? Minha vida foi se desenvolvendo, né? É a vocação, acho que a vocação faz isso, Deus ele vai fazendo isso, ele vai nos colocando em situações onde a gente vai aprendendo, a gente vai se treinando para, afinal, o que ele quer nos usar dentro do reino dele. Algumas pessoas conseguem estar integralmente trabalhando na igreja, outras pessoas já não têm essa vocação, né? Trabalham em algum trabalho fora, mas ajudam, cooperam dentro da igreja.
Enfim, mas é bom a gente estar juntos, pastor. E hoje eu queria, como a gente está 2 dias da Páscoa, falar um pouquinho sobre esse memorial, né? E uma pergunta que eu creio que a nossa audiência, na sua grande maioria, tenha, e às vezes até no privado, do direct ou mesmo do WhatsApp, a gente recebe essa pergunta, né? É pecado comer chocolate na Páscoa? Não. Pecado é comer demais, né? Acho que o pecado é comer demais. Eu acho que tudo que sai do limite, não é um padrão, mas do limite, do equilíbrio, vamos dizer assim, do equilíbrio, se torna um pecado, né? Porque é muito claro isso para nós que somos cristãos, que nós entendemos que comer é um culto a Deus. Por isso que existe o pecado da glutonaria, que é quando avança o limite, né? Mas tu entendeu a capciosidade da palavra, né? Porque, na verdade, hoje, esse sentido da Páscoa é que ele está sendo deturpado, né? Sim. Ele foi deturpado, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, por isso eu faço a pergunta, é pecado você ir lá no supermercado como cristão, conhecedor da palavra de Deus, comprar um ovo de Páscoa e dar para alguém da sua família? Essa seria o sentido da pergunta, né? Não, eu não vejo nada de errado, né, pastora? Eu vejo que é algo saudável, né? Não vejo que é um pecado, acho que a gente se limita muitas vezes por causa desse nível religioso ou que foi incutido a religião, vamos dizer assim, né? O religiosismo. E eu não vejo de forma alguma errado ir lá comprar e oferecer, né? Porque é algo para se comer, né? Bom. Mas qual é o sentido da Páscoa, então, pastor? Por volta ali de 1445 a.C., houve, né, a libertação do povo hebreu no Egito. E o sentido para mim da Páscoa, porque quando o povo recebe a orientação de Moisés para sacrificar um cordeiro e colocar nos umbrais da porta, o sangue, sangue não significava que Deus não conhecia os seus. Deus conhecia, para Deus não precisava que eles identificassem quem era o povo, porque Deus sabia. Mas o que Deus estava querendo ensinar ali? A obediência. A obediência. Né? Então, ali é algo muito, muito precioso que hoje primeiro, se cumprir um princípio de autoridade e, através disso, a obediência. Né? Então, não se torna um pecado. Você tem que saber se você está sendo obediente a Deus, naquilo que você faz, naquilo que você está hoje executando na sua vida. Né? Então, para mim, o significado é obediência. Né? Obviamente, depois veio ali a crucificação, né? A libertação do povo, que se tornou através da obediência, né, da escravidão, porque eles estavam 400 anos escravo ali, né? Aí depois vem a libertação através de Jesus Cristo, que é a libertação nossa do pecado, né? Porque algumas pessoas, elas, quando não têm muito conhecimento, elas compreendem a Páscoa do Velho Testamento, né? Mas a Páscoa foi lá, do Velho Testamento, quando o povo precisava ser liberto, então aspergiu o sangue nas portas e, enfim, saíram e libertos e atravessaram para chegar até o deserto, para chegar até a terra de Canaã, né? Mas aí nós temos agora a Páscoa do Novo Testamento, né? Sim. Que é essa que tu estás começando a falar. Eu vejo assim que hoje as pessoas, elas não entendendo isso, né, essa libertação do pecado, elas vivem muito no pecado. Porque na realidade as pessoas elas dão uma desculpa do pecado, na realidade, né? Mas o pecado por si só ele é algo planejado. Tá, mas vamos pensar assim, ó. A nossa audiência, muitas pessoas não sabem nem o que é pecado, pastor. O que seria isso, de uma forma bem clara, para que as pessoas pudessem entender? Elas precisam se libertar do quê? Olha, pastora, eu vejo que, como o Tiago fala, que muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Eu acho que as pessoas elas precisam ser libertas de você mesmo, né?
nós mesmos. Primeiro começando em nós, porque é muito claro quando Jesus fala que do nosso interior vai correr rios de águas vivas, né? E quando eu falo assim, que do nosso interior a gente entende isso, eu consigo trazer uma analogia com aquele presente grego, né? O cavalo de Troia, né? Que a gente tem o poder, cada um de nós temos o poder de construir ou de destruir que está no nosso interior. Então, a pessoa por si só, ela primeiro precisa se aceitar. Ela tem que se perdoar. Porque ela se perdoando, entendendo que ela já é remida, que ela já tem essa condição, vamos dizer assim, hoje o povo ele sofre muito, as pessoas sofrem muito, porque elas não têm esse conhecimento dessa libertação verdadeira. E elas se limitam muito, elas deixam de buscar essa libertação, elas deixam de usufruir de algo que já está, vamos dizer assim, pago. É a mesma coisa... Está à disposição delas. Está à disposição. É a mesma coisa que eu ir no mercado e eu saber que aquilo lá já está pago, é só eu recolher. Não, mas será? Será? Eu vejo dessa forma. Então as pessoas elas sofrem, né? Elas não entendem isso porque elas se manipulam. Né? A psicologia fala isso. Tiago fala isso, né? Que as pessoas elas mesmo se manipulam, elas se enganam. Então elas entendendo, elas se perdoando, elas vão encontrar o perdão. Né? Não sei se... Eu entenderia o pecado como, assim, eu conscientemente transgredir algo que não deve ser natural para mim, né? Claro que eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as falhas, eu preciso conhecer as minhas dificuldades, as minhas lutas e as minhas guerras interiores. E a partir do momento que eu me conheço, eu consigo, pelo menos, entender algumas reações que eu tenho, né? E a partir desse entendimento, então, eu vou fazer as minhas escolhas. Se eu sei que alguma coisa não está correto e eu continuo a fazer, então eu estou conscientemente transgredindo algo que deveria ser feito diferente, né? Agora, se eu estou fazendo inconscientemente, não, aí eu preciso buscar essa consciência. E como é que eu vou buscar essa consciência? A partir do conhecimento. Né? Aí o conhecimento do que é certo vai me livrar de continuar nas práticas daquilo que está errado, né? Eu creio que de uma forma assim para esclarecer um pouco o nosso ouvinte, quando a gente fala sobre pecado, né? Então, quando a gente fala que Jesus Cristo, que é o Redentor, que é aquele que veio no Novo Testamento, seu sacrifício vivo, porque agora daí nós não precisamos mais daquele sacrifício de animais como acontecia no passado. Físico, né? O físico. Porque Jesus Cristo veio de uma vez por todas, através do sacrifício dele, abolir, né? Então, eu acho que esse sentido, a igreja, as pessoas têm dificuldade de entender, né? Uma grande dificuldade, né, pastor? Até mesmo pela questão do conhecimento. Né? Porque o conhecimento, ele traz liberdade. Mas o conhecimento, por si só, ele não vai dar vamos dizer, essa liberdade por completo quando não for executado, né? Ou praticado, né? Então, como a senhora falou, tem que entender isso. Eu tenho que buscar, na verdade, é se permitir a receber isso. É se permitir que você tenha um benefício do qual, muitas vezes, você não está usufruindo. E aquilo que eu comentei do cavalo de Troia, né? Não existia como, antigamente, destruir uma cidade fortificada, porque não tinha como entrar. Então, não tinha como entrar. Tinha como colocar algo lá dentro e lá dentro se destruir. Então, hoje as pessoas elas não estão se destruindo ou sendo destruídas porque está por fora, né? É porque está aqui dentro. É o que está dentro. Porque se eu pegar esse copo d'água aqui e trazer algo prático, né? E se esse copo d'água for veneno, não é água, é veneno, né? Ele aqui na minha frente não me faz mal. Agora, se eu tomar isso, vai me fazer mal. Então é esse cuidado que as pessoas precisam ter e entender que Jesus, ele quer trazer isso do nosso interior para fora, essa libertação começando do nosso interior, porque quando eu me liberto no meu interior é algo lógico, né, pastor? Porque tem o pensamento, as emoções e a reação, né?
Se eu penso algo bom, eu tenho um sentimento bom, eu tenho atitudes boas. Se eu penso algo ruim, eu tenho sentimentos ruins e eu tenho atitudes más. Então é uma libertação, você precisa entender. Jesus, eu costumo falar assim, tá, pastora? Talvez as pessoas não vão entender, mas eu costumo falar assim, que Jesus já, Deus, né, um contexto, né, já fez o que tinha que ser feito. A parte dele está pronta. Agora cabe cada um de nós buscar esse caminho, né? Porque até muitas vezes as pessoas falam, a maioria das vezes as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. Há um caminho só que leva a Deus, que é Jesus Cristo, porque ele fala, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, né? Então há um só caminho e esse caminho a Deus é por Jesus. Enquanto eu não entender, né, se nós pegar quando nós estamos num ano de sabedoria, falando sobre sabedoria para uma melhor gestão da vida, e isso acho que o miolo do negócio, né? E se você for ler a fundo Provérbios ele aponta diretamente, porque a sabedoria é uma pessoa, né? A sabedoria é uma pessoa, e ele aponta diretamente a Jesus. Então a sabedoria é o próprio Jesus. Então esse entendimento, é entender que a Páscoa ela me libertou. Através de Jesus, através do preço da cruz. Agora, eu preciso buscar essa libertação no meu interior. Aceitar, ou... Eu até nem gosto muito dessa palavra aceitar, né? Mas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o caminho. Mas isso não quer dizer que a partir desse reconhecimento, a pessoa já está livre. Não, ela começa o caminho dela de se autoconhecer, de saber suas falhas, suas fraquezas e começar a fazer novas escolhas, né? A questão processual, né? Então tudo na vida é um processo. E às vezes as pessoas elas não permanecem ou nessa continuidade de libertação, de purificação, porque elas não dão sequência ao processo. Exemplo, né? A palavra ela é luz. Ela é luz. E quando a gente enxerga, quando a gente coloca a luz no nosso interior, ou na nossa vida, ou em qualquer área da nossa vida, né? A gente vai ver algumas sujeiras, algumas coisas que precisam ser removidas e limpadas, né? E por isso não significa que nós temos que parar. Tá dando errado. Não, esse é o processo, né? Eu sempre costumo falar que usa a mulher, né? A mulher ela tem um processo para se arrumar, né? O homem já tem um processo, mas ele pode até inverter o processo. Né? Se a mulher ela fazer uma chapinha, fazer maquiagem, ela não tem como tomar um banho depois, né? Porque senão vai sair fora do processo. Então existe um processo, não tô engessando, né, pastora? Mas eu estou trazendo esse entendimento, aquilo que eu conheço, né? Que esse processo precisa ter continuidade. E não às vezes a gente está um ano na igreja, né? A gente vem de 20 anos, 15 anos, sem conhecer a verdade, em um ano não vai trazer toda aquela libertação ou tudo aquilo muitas vezes que a gente procura, né? Então a Páscoa tem esse significado, eu diria que tem muitas vertentes de significado, né? No entanto, o amor de Deus pela humanidade. Deus, através do seu Filho Jesus, vem provar que ele continua amando a humanidade. Por quê? Ele enviou aquilo de mais precioso que ele tinha. Jesus vem, então, morre de uma morte cruel, né, que foi a cruz, e ali, a partir da sua morte, a palavra nos diz que ele foi levado até uma tumba, permaneceu 3 dias lá. Durante esse tempo, ele desceu até o inferno, tirou das mãos de Satanás a chave da morte, tirou das mãos dele essa chave de escravidão e tornou e ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus Cristo é que de fato sela e consolida. Pronto, o sacrifício foi perfeito, o sacrifício foi feito. Agora a humanidade precisa se conduzir a partir desse sacrifício, sobre esse ato de amor, né? Esse ato de amor, que eu creio que é a coisa mais importante. Ele ressuscitou.
Jesus não está morto. Você não vai encontrar a tumba de Jesus em lugar algum, porque ele ressuscitou. Esse, de fato, deve ser nosso apontamento quando nós falamos a respeito de Jesus, o Cristo. Por isso, a gente traz essas questões, porque hoje o mundo está trazendo para dentro das casas, para nossas crianças, essa falsa ilusão de que Páscoa é coelhinho e de que Páscoa é chocolate. E não há problemas, eu penso, pastor, não há problemas em comer chocolate. Aliás, comer demais, como você disse, em qualquer época do ano é problema, né? Mas não é problema comer chocolate, não é problema presentear com chocolate, desde que se tenha esse esclarecimento. E como é que o pai, como é que seria esse esclarecimento para uma criança a respeito da ressurreição de Jesus Cristo? Como que o pai poderia declarar? Como que ele poderia falar, pastor? Como que ele poderia... Eu sei que tu ainda não é pai, né? Ainda está no processo também, né? Mas como pastor, né, falando às suas ovelhas, como que você acharia interessante passar esse assunto às crianças? Bom, pastora, eu vejo como a criança ela é um ser puro e sincero. Uhum. Eu vejo que com a criança tem que se tratar bem transparente, né? Tem que explicar, e explicar muito bem, e ser transparente, explicando quem é Jesus, o que Jesus veio fazer. Vamos colocar algo muito especial aqui, como a gente tem no Joad, né? A gente tem muitas crianças que aprendem no Joad e muitas vezes elas nos ensinam, né? Que nem eu tenho os Joads lá que às vezes vem falar para mim. Esse dia teve um Joad que veio falar para mim que estava na casa dele e ele mora num sítio, né? E o céu começou a ficar claro à noite e ele veio e ele falou: pastor, eu acho que eu estava achando que era o arrebatamento. Mas uma criança de 7 anos falando sobre o arrebatamento, né? Claro, dentro do jeitinho dela. Sim. Então eles entendem o que nós temos que sentar e explicar. E é como eu sempre falo, né, pastora? Eu falei agora, né? Não é você falar uma vez. Se nós pegar ali Provérbios 4, né, como está em alta essa questão de coach, né? Davi, ele fez um coach para Salomão. Sim. Davi, ele podia falar muitas outras coisas para Salomão, mas ele falou sobre sabedoria, 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 sabedoria para Salomão. E ele não falou uma vez, ele repetiu, era diário. Né? E quando Deus chega a Salomão, se eu não me engano, acho que Salomão tinha 14 anos. E Salomão pede para Deus sabedoria. Mas por quê? Porque o pai dele falava todo dia de sabedoria. Então não é só um momento da Páscoa, né, que devemos falar aos filhos. Não é só um momento da Páscoa que nós devemos trazer esse assunto. Eu acho que é um assunto diário. Obviamente, agora é um momento de fortalecer, mas como vamos fazer para incutir isso nas crianças? É diário, falando de Jesus, falando dos momentos em que Jesus passou, os momentos, a história, lendo a palavra, né? E explicando, né, pastor? Eu vejo que a criança ela absorve muito rápido, ela absorve bastante, né? E eu acho que é o processo, é a sequência, não é um pai. Eu vejo dessa forma, às vezes os pais eles querem trazer algo para o filho que não vive. Eu sempre, quando eu apresento uma criança, eu falo 3 coisas que o pai pode deixar para um filho: exemplo, exemplo e exemplo. Então o pai, a maior maneira de falar é sendo o exemplo, porque a criança ela vai entender isso, né? E é uma sequência, né? No seio familiar, na verdade, é o pai, é a mãe que ensina a criança a maneira que ela deve viver, e ele vai viver a partir da maneira como ele vê os pais vivendo, né? Então é uma sequência, é um legado que as pessoas vão deixando. Na igreja evangélica, nós temos o hábito de mensalmente, uma vez por mês, celebrarmos a ceia do Senhor, e durante este momento de ceia, então, nós estamos trazendo de volta em nossa memória o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição,
porque de fato esse é o motivo pelo qual nós estamos na igreja, porque houve um sacrifício, houve um pagamento de um preço da nossa vida para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, o véu foi rasgado e nós agora temos livre acesso ao Senhor. Durante esta ceia, nós servimos o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e também nós servimos o vinho, um cálicezinho de vinho que simboliza o seu sangue derramado lá na cruz. E neste próximo domingo, nós teremos uma comemoração muito especial na nossa igreja. E eu quero convidar você que está nos assistindo para que você esteja programado, venha à igreja no domingo pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. Nós estaremos revivendo este memorial, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e trazendo à nossa memória, com gratidão, o que Deus fez por cada um de nós. Pastor, terminamos. Foi rápido, né? Quer deixar uma última palavra para a nossa audiência? Eu agradeço pela oportunidade, né, pastora, de estar aqui. E também que nós possamos, como a senhora falou no culto de ceia, né? A gente possa vivenciar isso todo mês, mas vivenciar isso, mas viver Cristo todos os dias, né? Uhum. Eu acho, eu tenho um versículo que eu mentalizo muito e eu gosto muito. Talvez para algumas pessoas é meio forte, mas eu gosto muito de Isaías 52, 14, aonde as pessoas passam em frente à cruz e elas não conseguem discernir, né, o que está pendurado lá. Se é um ser humano, se é um homem, é um pedaço de carne, é forte, né? Mas é algo que norteia a minha vida, que foi um preço alto que foi pago e eu preciso, não é uma imposição, eu entendo. E eu vivo isso todos os dias. Isso é importante para a vida de um cristão. Né? Uhum. Amém. Na cruz só cabe um. Na cruz de Cristo coube ele, mas cada um de nós temos a nossa cruz. Que você possa reconhecer, valorizar, entender a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E sim, celebre com a sua família, coma chocolate, não tem problema, mas não traga para eles que o coelhinho é o autor disso tudo. O autor disso tudo é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Que Deus abençoe, até a próxima. Um abraço.